Olá, tudo bom? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Convocar. Vão me contando um pouquinho quem vocês são, de onde vocês são. Antes de a gente começar a nossa live. Nossa live hoje com a Marcela Chanan. Muito feliz de receber ela aqui na Convocar Infância. Olá, galera, tudo bem? Tudo bem, profs, educadores? Muito feliz em receber vocês aqui. Já estamos aqui esperando o pessoal do Brasil todo. Olha o pessoal do grupo das 100 linguagens. Participo de um grupo muito especial. E aí agora o pessoal tá aí se identificando. Grupo de troca. Isso que eu queria falar para vocês. Vamos iniciar nossa conversa assim, né? Eu tenho recebido inúmeras mensagens, assim, a cada live que termina, a cada dia que passa, as pessoas têm me mandado muito feedback muito legal sobre tudo que está acontecendo aqui pela Convocar Infância. Convocar Infância realmente, em 3 meses, ela tem mudado muito também a minha concepção, conhecer pessoas novas, pessoas de diversos lugares. Estou muito feliz essa troca. Estou me redescobrindo, né, como vocês, como muitas de vocês. Estou conhecendo pessoas que estão se inspirando na Convocar e estão fazendo também os seus meios de compartilhar, os seus canais de troca. Isso é muito legal. E aí eu quero deixar esse meu agradecimento de vocês. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui, não estaria conseguindo tudo isso, né? E com toda essa caminhada que a gente está tendo aqui no Convocar, algumas pessoas têm me convidado para fazer umas lives comigo, para me compartilhar um pouco, né, dessa experiência. Então vai ter live sim. Eu disse que como estou nervosa, estou ficando nervosa com fazer uma live. Não como, né, anfitriã, mas sim como convidada. Então eu já quero deixar o convite para vocês. Dia 7 de setembro vai ter uma live pelo Facebook do Caminhos Artísticos Pedagógicos, onde eu estarei como convidada da Caminhos Artísticos. O pessoal me convidou, adorei o convite. Vou participar sim, eu acho que assim como tive muitas pessoas aqui participando, né, dessas nossas conversas, agora vai ter live, Gladys, comigo, né? Então vamos lá, vamos falar sobre docência. Então o primeiro live vai ser dia 7 de setembro pelo Facebook da Caminhos Artísticos Pedagógicos, já estão divulgando aí. E no dia 16 de setembro, que é uma quarta-feira, vai ter uma live comigo pela Ser Humano, da Patrícia Schmidt. Me convidou para fazer uma live para falar um pouco dessa rede de troca. Não só sobre a rede de troca aqui da Convocar, mas também a rede de troca da nossa vida, né? De todos os meios que a gente tem de grupo de estudo, de WhatsApp, de grupos. Então, vou falar sobre rede de troca, então, lá no Ser Humano. E tem mais, depois eu vou avisando vocês mais pertinho também, pra gente não se confundir, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Vou convidar a Marcela, porque a hora vai ser pouco, pra gente conversar sobre o brincar livre, sobre esse brincar natural, sobre essas crianças que a gente tem hoje nas nossas escolas, tá bom? Fiquem todos aí, sejam todos bem-vindos, estou adorando ver vocês por aqui. E quero já deixar o convite, hein? Sexta-feira a gente tem, pode ser que não dê tempo no final, vou convidar agora. Sexta-feira a gente tem uma live super especial também com a Débora Amaral, que escreveu esse livro, A Expressão Criativa, né, com a argila, com as crianças. Então vai ser bem especial também, sexta-feira, não percam essa live às 6 horas da tarde. Então eu vou convidar a Marcela para entrar aqui na nossa conversa, porque tá aqui falando e vai passar muito tempo. Então, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Pessoal sem linguagem, pessoal brincadeira de criança, todo mundo. Olá, Marcela! Oi, eu tô vendo que minha imagem tá travada, né? Você tá me vendo? Tá Ah, tranquilo é? aqui. Tá super bem. Então tá bom. Porque pra mim eu Às tô vezes, travada, mas sabe o se que vai vocês estão acontecer me isso vendo, comigo? Tá tranquilo, tô então, conseguindo te enxergar, tô conseguindo te ver direitinho.
Quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vinda aqui nessa nossa conversa, nesse nosso grupo aqui que a gente já tem, um grupo de uma corrente pedagógica tão boa. Eu digo que são todo mundo aqui, é como se a gente estivesse recebendo as pessoas em casa para tomar um cafezinho e a gente conversar sobre infância. Então, seja, fica Que delícia. bem à vontade e te apresenta para quem não te conhece. Eu conheci a Marcela numa live que as meninas fizeram, que foi a Lilian que fez, também por causa dos caminhos artísticos pedagógicos com outro, né, com um outro grupo. E eu conheci, eu adorei ter participado e vi quanto tu pode contribuir para essas educadoras que estão aqui presentes hoje para te escutar. Seja bem-vinda. Obrigada, Dana. Eu gostei muito do convite. Eu conheci seu trabalho, na verdade eu acompanhava também um pouquinho, mas como o seu perfil é novo também, né? Ele foi crescendo, como você estava, né? Eu estava acompanhando você contando esse percurso. E então estava também ali conhecendo um pouquinho sobre você. E daí a gente, né? Você entrou em contato, eu pude te conhecer um pouquinho mais. E porque eu estou falando desse tema, né? Durante esses últimos meses, muitas pessoas me procuraram para falar um pouco sobre o brincar livre, sobre o brincar com a natureza, sobre brincar heurístico, observação e escuta do brincar, enfim, acho que porque é uma necessidade também que está acontecendo, além de acontecer na escola, acontece na casa de todo mundo também agora com muita frequência, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. É incrível, assim, acho que a gente sente a necessidade, mas isso é uma coisa que deveria ser bem natural, né? Deveria ser uma coisa, mas que a gente demora também, porque eu acho que agora nesse momento, principalmente, que as crianças vão ter que ficar muito mais brincando livre, ao ar livre, né? Então a gente agora precisa entender e se ajudar também a pensar um pouco mais sobre isso. Mas fica bem à vontade de trazer aqui, eu acho que tem Aqui no Instagram a gente não consegue compartilhar os materiais, né? Que tu tem materiais incríveis, de fotos incríveis. Mas eu acho que na tua fala, tu já vai conseguir ajudar bastante. E até para as pessoas depois, de repente, seguirem onde tu está, para poder também acompanhar essas imagens que tu tem, que tu faz aí por aí. Fica bem à vontade. Tá bom, obrigada. Então, eu agradeço também todo mundo que está acompanhando aí a live, quem vai assistir depois também, né? Tem bastante gente que assiste depois. E conforme a gente for conversando e eu for pensando em referências também nos livros que você me disse, eu vou organizando, anotando aqui, depois te mando o registro para compartilhar com o pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Chanan, tenho um blog, né, isso que a Dana falou dos registros, vocês vão poder se deliciar, porque tem bastante coisa no blog, chama Cultura Infantil, o site é blogculturainfantil.com.br, lá tem as experiências que eu faço com as crianças, reflexões, e aqui no Instagram eu compartilho mais os registros fotográficos, daí vocês vão, quem achar interessante depois da minha fala e visitar um pouquinho o meu percurso, vai conseguir fazer aí alguns entrelaçamentos, né? Eu sou pedagoga, especialista em educação infantil, não, em educação de 0 a 3, né? E arte educadora, formadora de professores. Atualmente faz alguns anos eu comecei a estudar psicanálise por conta de começar a estudar essa faixa etária dos bebês. E é isso, mas eu gosto de muitas coisas, né? Eu tenho falado nas minhas formações como a gente é polivalente, a gente precisa saber um pouco de tudo, né? Então fica uma loucura agora na pandemia, a gente quer assistir várias lives, ver um monte de coisa, tem um monte de livro para ler, né? Um monte de referências maravilhosas. Mas acho que o brincar, ele traz uma centralidade, assim, como um dos fatores mais importantes na prática com as crianças, né? Vamos pensar aí no ambiente, vou falar do ambiente escolar, que é o ambiente, né, educativo, que é o que eu estou mais acostumada, mas vale para todo mundo, né, para as famílias também, para todo mundo. Esse brincar livre, né, que a gente colocou, né, que brincar que é esse? Porque a gente fala tanto desse brincar livre ou livre brincar,
algumas correntes falam, nossa, né, não gosta de usar essa livre, porque o brincar é para ser livre, né? Não tem outra forma dele acontecer. Não deveria ter, né? Mas ele vem acho, de contraponto ao brincar dirigido, né? Ao brincar muito pedagógico, né? Sempre com uma intenção ali para aprender letra, para aprender número, para aprender socializar, para aprender, né? Sempre com conteúdo, vamos assim dizer, por trás, mais do que olhar para a essência mesmo do brincar, né? Do que as crianças e os bebês estão querendo dizer para a gente, né? Com esse brincar espontâneo, né? Esse brincar. Então, o livre, para mim, faz sentido por conta disso. A gente está dizendo que é o contrário do brincar centralizado no adulto, né? Mas não que não possa, às vezes quando eu falo, as pessoas perguntam, nossa, mas não pode mais, né? Como é que fica, então? Não, tem as brincadeiras tradicionais, brincadeiras de roda, essas brincadeiras da cultura da infância, da tradição, né? É claro que a gente traz, mas outras turmas maiores podem trazer, funcionários da escola podem trazer, famílias podem trazer, não precisa ser só o professor, né? Então, a gente está falando mais ou menos ali de uma modalidade do brincar, que para mim deveria ser o que ocupa a maior parte do tempo na escola, né? Esse brincar exploratório, né? Principalmente, vamos pensar nos bebês, né? Vou falar um pouquinho dos bebês, crianças pequenas e um pouquinho maiores, né? Que inicialmente para os bebês esse brincar é exploratório, né? O brincar livre dos bebês são para eles explorarem o mundo, é a forma como eles conhecem o mundo, né? Quando eles não estão se alimentando, dormindo, fazendo uma troca, eles estão brincando, se movimentando, né? Brincando com o corpo também. Então, já tem que começar desde bebê, né? Já precisa começar desde bebê, dar essa liberdade para os bebês e da gente pensar que, bom, o nosso papel nisso, então, começando aí com os bebês, né? Mas que vai para a educação infantil toda. Organizar esse espaço, né? Não só organizar de organização, né? Mas pensar o que esse espaço oferece, né? Quais possibilidades esse espaço oferece, se esse espaço de fato, né, como ele está influenciando nesse brincar das crianças. É um espaço aberto, é fechado, é iluminado, não é iluminado. Você consegue dentro da sala ver, né, se for numa sala ou num espaço aberto, você consegue pelo menos dar uma visualizada em todas as crianças. Não consegue, né, pensar nessas possibilidades do espaço, nos materiais, porque os materiais é uma riqueza só de materiais, né, da gente pensar. Principalmente eu vou muito pelo lado do simples, então para mim não precisava ter brinquedo, assim, poderia ter assim assim, boneca que fosse boneca de pano, porque as plásticas até às vezes acha, mas uma diversidade maior não. Você acha boneca branca, você acha boneca negra, mas são mulheres, né? Sexo feminino, não tem boneco, né? Então eu penso da gente pensar nisso, tá? Mas a boneca, ela é um objeto, eu acho, um dos brinquedos importantes de ter, né? Mesmo que as crianças brinquem com bebê só com tecido, né? Ou com qualquer outra. Eu já vi eles brincando com um rolo de papelão, como bebê, né? Eles inventam. Mas da gente pensar, né? Eles inventam com qualquer coisa. Então, se não tem boneca, é isso, eles vão inventar. Porque às vezes a gente fica apegado, ai, mas eu não tenho aquele material, né? Ai, mas eu não tenho aquilo. E tá muito na mão da criatividade daí mesmo do adulto. Mas da gente não achar que é menos, né? Porque a gente não tem um material. Às vezes é um material belíssimo, mas a gente não pode ter. Mas a gente consegue trabalhar com outros. Então eu sou muito
dos materiais que a gente diz não estruturados, ou de largo alcance, ou esses do brincar heurístico, enfim. Esses brinquedos do cotidiano que se transformam no que a criança quiser, eu acho que são os mais interessantes. Eu tive experiências assim, estava falando de bebê, mas já começo a ser atravessada por muitas coisas, mas experiências de bebês assim, de 1 ano até crianças de 10 anos, de brincar com os mesmos brinquedos e terem explorações muito parecidas, incrivelmente. Diferentes, claro, mas parece que vem de um mesmo lugar, dessa essência, eu acho, do brincar. Eu não parei ainda para pensar muito sobre isso, mas pude observar já, assim. Então, às vezes eu também, nas minhas formações, falo um pouco para a gente parar de pensar também, por exemplo, brinquedos ou objetos só para bebê. Não, objetos para crianças, gente. Vamos pensar maior, porque, claro, com os bebês a gente vai pensar em algumas coisas, em questão de engolir e tal. Mas sem pirar muito, né? Que eu falo, nossa imaginação é muito fértil, às vezes a gente imagina demais. Evita coisas que as crianças conseguem usar, né? E exatamente, tem alguém falando aqui essa diferença, né? Eu falo muito também de boneca, as meninas acabam brincando mais, ou o carrinho, os meninos. Quando a gente não tem esses materiais, as crianças brincam com tudo. Uhum. Né? E se tiver, daí é o papel do adulto fazer essa mediação aí de que as crianças podem brincar com qualquer objeto, né? Uhum. Seja o que for. Mas quando a gente pensa nessas questões, principalmente nos materiais, o adulto tem grande responsabilidade, né? Quando a gente pensa... vou falar 2 coisinhas rápidas, e falando sobre outras coisas, mas que eu lembrei é importante, que eu falo. Se a gente está pensando em educação hoje antirracista, né, antissexista, enfim, um monte de coisas que a gente precisa trabalhar já desde criança, a gente vai pensar em fantasias, em roupas, em saia de tule de várias cores, em colete, em camisa de adulto, chapéu, né? A gente não precisa ter a fantasia do super-herói, a fantasia da princesa. Não tenha. É melhor. Assim as crianças elas podem ser o que elas quiserem, né? Panelinha rosa, eu falo panela rosa não existe, gente. Panela tem de outras cores, né, da vida real. Então, brinca com panela normal, né? As crianças brincam com panela. Velha, usada, brinca com panela, né? Então, da gente pensar muito nesses materiais. Tudo isso tem a ver, né? Tu sabe que essa mudança eu comecei a ter também esse ano e ano passado, 2018, né? Que foi a minha virada. Assim, eu via realmente as panelinhas são rosas, são lilás, né? São corzinhas, eu sou com florzinhas e coisa assim. Em casa a gente não tem isso, né? E aí a gente já começou as procuras por aqueles de alumínio, né? As panelinhas de alumínio, os pratinhos e coisas de casa. E começou, agora vou pegar isso aqui da minha casa, que eu tenho 2 e vou levar um para a escola. E aí acabou se transformando. E como eles brincam, né? E tanto no pátio, né? E no pátio também não precisa só baldinho e forminha de praia. Exatamente. Né? Esses materiais, né? Às vezes tem na escola, a gente aproveita esse material, né? Mas dá uma ampliada nesse repertório de materiais que tem no parque, né? Na areia, né? No espaço externo, principalmente, né? Com objetos de cozinha e outros objetos de jardim, né? Ou outros materiais que a gente vai conseguindo ao longo do ano, porque é difícil, né? Também esses materiais de largo alcance, é a gente que tem que ir conversar com uma pessoa, conseguir ir lá, pegar, não são materiais simples, né? A gente precisa conversar com o outro, às vezes na própria comunidade, né? Ver o que tem ao redor para pedir, tem um trabalhinho aí também que é feito, né? E que também é muito interessante conhecer esse bairro que você está
e as possibilidades. Então, eu muitas vezes vejo costureira, se é no meu caminho que eu passo, eu vou lá e converso, falo, olha, eu sou professora, eu uso esses cones, você pode ir guardando para mim? Ela fala, ai, mas é só guardar, porque a gente joga tudo no lixo. É só guardar, daqui 15 dias eu passo aqui. Confecção de roupa, eu entro quando eu vejo que é fábrica, eu falo, pode guardar aqueles rolos gigantes de tecido? Pode, daqui 15 dias vou deixar meu telefone, passo, supermercado, rolo da sacolinha, enfim. A gente vai combinando. Anotem, né, essas dicas, gente, ó, preciosas. Caçamba na rua, gente. Caçamba, sempre tem coisas interessantes também, principalmente aqueles rolos carretel, né? Aquele carretel de madeira que é de fio de eletricidade. Porque quando você acha, você já tem que pegar, porque 1 minuto depois ele já sumiu. Né? Passou outra prof e já pegou. Então, da gente pensar, os materiais são uma grande riqueza nesse brincar livre, porque é o que possibilita criatividade, vamos pensar em um pouquinho maior, né? Quando já entrou ali no jogo simbólico, né? Criatividade, imaginação, fantasia, são esses materiais que vão virar né, belas construções, restaurantes, foguetes e de tudo, né? E para os menores que estão brincando mais ainda num exploratório, né, abaixo de 2 anos, as peças um pouco menores, né, eles também vão fazendo, só que são pequenas construções, né, pequenas formas de coleções, são pequenas explorações. Deixa eu ver minha colinha aqui que eu colei umas coisas. Elas estão compartilhando que ainda bem que elas não são só elas, porque elas estavam achando que eram só elas que faziam isso. Sim, eu ensinei meu marido aqui em casa, que ele joga fora, não é para jogar, isso daqui não. Você tem que olhar para a embalagem e ver se tem um potencial para mim, pense em mim, olha, porque eu guardo muita coisa também de casa, né? Várias embalagens transparentes, meio coloridas, por exemplo, né, de shampoo, que dá para usar com retroprojetor. Dá pra gente ir pensando aí em muitas possibilidades. E a sucata simples mesmo, assim, é o que eu falei, tanto com bebê quanto com criança, eu vi essas explorações acontecerem, seja com garrafinha pequenininha, né, de Yakult, pote de Danoninho, qualquer pote. Eles fazem milhões de experiências na areia, em relação a ficar trocando de um pote para o outro, para experimentar, provavelmente fazendo essas experimentações da boca larga, a boca fina, então eles ficam tentando colocar areia com pote com a boca larga no fininho, daí eles veem que cai tudo para fora e não dá. Quer dizer, eles ficam ali, ó, muito tempo. Se põe água dentro com areia, a areia não cai, né? A areia não sai mais. Uhum. Então eles fazem muitas explorações. Uma das coisas assim que eu falo de dica para sucata só é tirar os rótulos, gente, porque fica outra coisa. Você cuida dessa sucata para a gente oferecer, desgruda o que dá para desgrudar, principalmente o que é transparente, deixa a embalagem transparente. Então tenta tirar os rótulos, deixa de molho, raspa, mas é melhor ficar sem o rótulo, até por essa questão de consumismo mesmo, para a gente não ficar trabalhando essas marcas visuais já, né? Uhum. Então, legal. Ai, que pena que eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários, mas eu tô vendo que o pessoal tá falando bastante coisa legal. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Agora, como esse Instagram, ele não salva mais com comentários como eles salvavam lá no início. Agora não salva. Então, alguns eu consigo printar e eu mando depois pra convidada. Porque que gostoso. A gente não consegue ver. Até passa muito rápido. Aí, às vezes, eu tô aqui, ó, parada, dando uns prints. Porque esses comentários a gente acha o máximo também. Porque as trocas acontecem muito também nos comentários, Marcela. É incrível. Sim. Vamos lá. Então, a gente cuidar desse material é importante também. Como a gente apresenta essa sucata, porque senão muito rápido ela vira lixo. Então, a gente cuidar também dessa sucata, né? Então, eu guardava ela sempre numa caixa. Saía do parque, eu levava para a sala de volta, porque... demora para você juntar, tem umas que são muito interessantes, a gente sabe que estraga. Então, de você mostrar para as crianças que também há um cuidado, né, da sua parte.
como postura do adulto, as crianças, né, observam tudo, aprendem com o nosso jeito, né, a gente fala, a gente é modelo nesse sentido. Elas vão olhar, vão imitar, e não é só uma imitação, é só uma imitação. É uma imitação ali, é um ensaio, né, para a criança ser aquilo que ela está imitando, que ela está aprendendo, né. Então, a nossa postura tem tudo a ver com o que a gente está passando. Dessa experiência que tu falou, de ele colocar num outro potinho, aquele potinho não dá. Às vezes eles ficam horas ali, né? Experimentando, sim. Se é grande, se é pequeno, e não tem problema, que eles vão errar, e sabe? E não tem aquela ansiedade de ir, agora peraí que eu vou te ajudar, que tu não tá conseguindo. Porque é aí que eles vão. Exato. Essa postura é um dos pontos centrais também, assim, vamos pensar dos princípios, vamos assim dizer, do brincar livre, né? O brincar livre, ele tem a ver com essa iniciativa da criança, com a criança ter autonomia, né? O espaço tem que oferecer autonomia, não dá para ser um espaço que o adulto fica, não faz isso, não pega nisso, sai daí, não. Daí o espaço não tá legal, né? Então tem que ser um espaço que a criança tenha autonomia para explorar. O que eu escrevi mais aqui? Que eu até fiz uma cola, porque é muita coisa, né? Tem essa questão do movimento corporal também, que a criança tem que estar bem, não dá para uma criança estar com fome, estar com sono, estar irritada, ela tem que estar bem para ela brincar, né? E ela tem que estar também com uma roupa que facilite esse brincar, porque criança é corpo, é movimento o tempo todo, então às vezes a gente percebe, né? Às vezes muito... Depende, né? Se tá muito frio, precisa, né? Mas calça jeans na escola, criança de calça jeans, será que precisa criança de calça jeans? Ou às vezes o tênis está apertado demais, o tênis está grande demais, às vezes o tênis está sambando no pé da criança, né? Da gente observar também. Se a roupa às vezes está muito... A criança, você vê que ela está quente e ela nem abriu o zíper, né? Então da gente tá junto com nessa observação também, nesse movimento com as crianças. E pensando nesse papel do educador, esse princípio do brincar livre que eu falei, isso, é o professor o adulto, né? O professor não, o adulto, porque pode servir para várias situações, dá um passo atrás, né? Antes, a gente tinha muita... Ainda hoje, sim, também, né? Mas do adulto brincar junto, tá sempre junto, fazendo junto, o que é interessante, mas a gente precisa de um equilíbrio. Em alguns momentos, principalmente nesses momentos onde as crianças vão explorar, criar, vamos dar um passo para trás e, de fato, o nosso papel vai ser observar, vai ser a escuta, né? Então eu falo observação e escuta, tá junto, tá de mão dada, os dois estão de mão dadas, andam juntos, e você tá ali para... O que a observação e a escuta vai te oferecer? Conhecer a criança a partir dela mesma, né? Se você tiver com uma observação e com uma escuta livre, assim, vazia, sabe? Sem ficar pensando, a criança vai fazer aquilo, né? Sem expectativa, sem idealização. A sua observação precisa estar zerada, eu tenho falado, zerou. Estou aqui inteira nesse espaço com as crianças para ver o que elas vão me mostrar, né? Para a gente aprender com elas, para a gente conhecer cada vez mais, para a gente conseguir enxergar essa capacidade das crianças, que hoje a gente fala, a criança capaz, a criança criativa, a criança protagonista, lindo. Será que a gente vê isso? Será que a gente sabe de verdade, profundamente, o que é isso? Porque às vezes pensa que sabe e ainda dá para seguir um pouquinho mais, né? Para a gente conseguir ver essa criança potente, a gente vai dar um passo atrás nesse sentido. Toda vez que você for intervir, se policie, se pergunte, eu preciso? Né? Porque isso que você falou, às vezes a criança tá ali, tá difícil, ela pode estar com uma expressão assim, deixa ela,
né? Deixa ela tentar. Deu errado, ela se chateou, bateu, chorou, deixa ela um pouquinho ali. Você está observando, ela provavelmente em algum momento vai olhar para você, elas procuram olhar, você vai olhar para ela, isso passa alguma segurança, isso passa, olha, eu tô aqui, né? É verdade. É um vínculo, né, que você tem com a criança. Se ela quiser, ela vai te chamar. Ou ela vai até você para dar um abraço, né? Ou ela vai simplesmente largar aquilo lá e procurar uma outra coisa para fazer, que isso acontece muito também, né? É não se antecipar, né? Não se antecipar, esperar essa tranquilidade. Isso. Justamente. Porque a gente pode atrapalhar. Um adulto que intervém muito e não deixa a criança ter oportunidade de se resolver ali um pouco sozinha, ela fica dependente do adulto para tudo. Então depois a gente reclama, ai, essa criança não sai de perto de mim, né? Ai, não brinca no parque, ai, mas ela não quer brincar, né? Daí, mas porque a gente mesmo, né, que torna a criança dependente da gente. Porque a gente, às vezes a gente se sente, é comum, mas a gente tem que ir trabalhando isso, se sente um pouco, talvez angustiada, que eu não passei por isso, eu escuto, né, relatos de outras professoras, angustiada por não estar fazendo parte daquelas, né, as crianças estão lá, tão felizes, ativas, fazendo mil coisas, praticamente esquecem de você, parece, né, mas elas não esquecem não, parece só. E você fica meio ali com uma sensação de não tô fazendo nada. Mas tá fazendo muito, né? Tá fazendo muito, tá conhecendo, como eu te falei, né? Tá com essa escuta ativa, sabendo, né, preferências, que exploração que ela tá fazendo para você num próximo momento para poder oferecer outros materiais para ampliar essas explorações, né, essas brincadeiras que eles vão construindo. Que mais que eu falei? Mais três coisas que eu coloquei aqui como... Isso que tu falou agora é bem importante, a questão assim de tu conhecer as crianças, né? Porque até para poder dar uma continuidade, até naqueles espaços mesmo, ver o que tu consegue colocar mais para eles. E só vai conseguir fazer isso na escuta, na observação, né? Se a gente deixar assim, usar o pátio como... Eu acho que isso tem mudado muito. Um espaço assim, agora é recreio, e agora é o recreio da professora também, e agora eu também não estou mais aqui observando. E assim, a gente eu trago assim, é porque a gente já passou por isso também, já fez isso também, né? A gente já errou muitas vezes. Claro, então, claro. Eu acho que isso é normal falar, ela não faz, não, acho que eu também já fiz muito e a gente já viu isso. E aí, esse momento é tão rico, né? Não só no pátio, mas digo na sala também, né? O momento do brincar livre, às vezes, ser usado mais assim para receber as crianças e no final do dia, né? E o restante, cheio de coisas, de propostas desorientadas, assim, tudo onde a professora vai estar livre. Então, acho que isso é um momento super rico, aproveitar esses momentos, né, para conhecer também. Eu tenho falado que brincar não tem mais a hora do brincar, agora é hora. Não tem a hora do brincar. Brincar é a hora que a criança entra na escola, e daí é o tempo todo, porque é brincando, ela passa o dia brincando. Para ela, a não ser quando ela é chamada para esses cuidados, né, de atenção pessoal e tal, que tem uma questão de autonomia, de cuidar do próprio corpo, que ela está mais voltada para si, né, nos outros momentos onde ela está explorando materiais, corpo, espaço, é brincar, né. Então, a observação e escuta vai ajudar a gente também a entender como que elas aprendem e o que elas aprendem, sem a gente ficar pensando em tudo, né, é isso, ou trazendo cada semana uma novidade, não, agora tem que mudar os materiais, daí amanhã vai oferecer isso, no outro dia aquilo, e não, né, por isso que o pessoal também fica cansado, né, fala, esse planejamento, né, fica muita coisa. É isso que você falou, continuidade. Quando você organiza, observa, você vai conseguindo manter essa continuidade, de pôr um material a mais, tirar algum que já não está tão legal,
por outras coisas e alimentar todas essas pesquisas que eles vão fazendo, né, durante Às vezes o essas material aquele que já não oportunidades. está mais para uso, né? O que quebrou, o que agora oferece algum perigo a mais, isso aí, acho que isso é meio um cuidado também, né? Mas eu Sim, acho que eles aproveitam, que nem tu falou, assim, o material tá lá todos os dias, então às vezes tem um fez, aí naquele outro dia o outro que quer fazer, aí fez o bolinho com as forminhas de empada no pátio, aí aquele outro viu e foi fazer também, né? Então essa continuidade, assim, que um passa pro outro, né? com certeza. Se tiver na parte, na área externa, eles puderem conviver com faixas etárias diferentes, é uma maravilha, porque as crianças se retroalimentam muito umas com as experiências das outras. É riquíssimo para as escolas que conseguem fazer uma organização que pelo menos um momento no dia as crianças estejam, não precisa ser todas as crianças da escola, né, porque é muita criança, mas sei lá, 2 turmas, né, Uhum. de faixas etárias diferentes. Como que a gente está de tempo, para eu pensar? Eu não vejo tempo, né? Porque senão você sabe, né? O Instagram é 5, 4, 3, 2, 1 e... Eu fico com outra live para ver. Não, tá tranquilo, 20 minutos. Tá, não. As pessoas, quando eu vou falar sobre brincar também, eu mostro muitos registros fotográficos. Ah, A pessoa verdade. pergunta, né? Nossa, e como fazer esse registro? Porque esse registro faz parte, né? Quando você está nesse momento de observação e escuta, com esse olhar pesquisador, que você quer aprender como que a criança está aprendendo e que você quer aprender sobre ela, né? Conhecer ela, a gente está automaticamente ali, eu pelo menos com o celular, fazendo esses registros sem intervir na brincadeira. Não dá pra gente chegar no meio da brincadeira e tirar uma foto. Assim, né? Uma foto que as crianças não atrapalhem, a gente não atrapalhe o brincar dela. E com o tempo eles vão se acostumando também, não se importam mais com os registros, né? Então, como você falou, esse momento da gente estar inteiro. Na verdade, a gente precisa estar inteiro assim, na hora que entra, né, na escola, que a gente está com as crianças, até o final, né? Não dá pra gente querer mexer no celular, ver outras coisas, bater papo no parque, enquanto as crianças estão brincando, olhar a agenda. A gente sempre arranja um jeito, gente. Eu sei que a realidade é cruel para muitas pessoas, que tem um professor, sala cheia, mas a gente vai ali no miudinho, né, tentando uma coisa, tem algumas coisas que não dá ainda, você fala, eu faço, mas não gosto muito, mas preciso fazer, mas vai devagar que as mudanças são assim, né, um pouquinho de cada vez. E uma das coisas muito preciosas que eu vivi nessa minha última experiência também, que eu falei que ia falar um pouquinho, era dessa relação com a natureza. Como a gente falou dos materiais também, falei mais desses materiais industriais, vamos assim dizer, né? Esses materiais prontos, que já existem aí, né, na cozinha, né? Materiais que os adultos usam e de descarte industrial, recicláveis. Mas a gente pode pensar no que a natureza oferece, né? Então, como também usar as crianças poderem estar na natureza, principalmente quem tem espaço externo. Com natureza, tem que aproveitar, porque hoje em dia é uma riqueza, né? É assim, ganhou na Mega Sena a escola que tem um espaço Isso. com natureza. Porque muitas não têm. Né? Então, se você tem um espaço com natureza, aproveite o máximo dele, né? Conheça esse espaço, às vezes até começando pela equipe, junto com a gestão, né? De estar um pouquinho nesse espaço, olhar para esse espaço, descobrir que materialidades, que texturas, enfim, né? O quão sensorial é esse espaço, porque eu até escrevi no blog há algum tempo, mas tem lá o espaço externo, a natureza é super rica
dessas texturas, das sensorialidades, de materialidades diversas. E daí a gente está lá dentro da sala fazendo o tapete sensorial, o mural sensorial. Então, assim, não faz sentido, gente. Né? Tudo é sensorial, tudo. Ou a gente está querendo... Assim, eu tenho falado até a hora de comer. Deixa os bebês comerem com as mãos. Isso faz parte, isso é uma experiência para eles. A alimentação é uma experiência para todas as crianças. Né? Que a gente consegue respeitar minimamente o momento dela comer, mastigar, sentir, engolir, né? Essa comida descendo, né? E sentindo esse estômago, né, ficando satisfeito, tudo isso, né? Então, da gente pensar da importância de coisas tão simples, às vezes a gente fica preocupada com né, em fazer tantas coisas e tem tantas outras simples, como, não sei a possibilidade de cada escola, algumas um pouco mais restritas, mas descascar as frutas com as crianças, né, cortar as frutas junto com as crianças, isso é natureza, é saber como são os alimentos, é sentir as texturas, as sensorialidades todas, né? As frutas oferecem tudo, né, oferecem as cores, né? Então, na natureza tem tudo, né? Lembrando até agora que semana passada eu dei formação falei um pouco, na verdade, que eu abro um diálogo só com a Montessori, e ela fala, se educar a criança com natureza, mas com natureza todo dia, né? Ela fala, não precisava da abordagem, sabe? Porque precisa de natureza, a natureza tem tudo, né? A gente tem o corpo em movimento, a gente tem os materiais naturais para fazer as criações todas, seja de arte, seja de brincadeira, né? A gente tem muitas sensações corporais, é uma riqueza, assim, se a gente se conectar também, né? O adulto precisa estar conectado, senão você não vai ver nada disso, você vai ver aquele espaço externo ali. Você não vai ouvir o canto do passarinho, você não vai ouvir uma borboleta, uma Maria Fedida, né, que sempre tem, né? Você não vai sentir o vento e não vai chamar a atenção das crianças, né? Pro balançar, o barulho das árvores quando ventam, né? São muitas coisas. Assim, e esse último espaço que eu trabalhei, por exemplo, as crianças entravam, elas tinham livre acesso ao quintal, elas passavam pelo salão onde ficavam os materiais, arte, brinquedo, tudo, elas iam direto para o quintal, elas escolhiam o que elas queriam fazer. Direto para o quintal, mesmo no frio. Isso também é outra coisa, mesmo no frio, gente. As crianças precisam ir também no frio pro lado de fora. Bem agasalhadas, né? Hoje claro. mesmo eu estava escutando sobre isso, né, escutando... E aí falando que a gente tem que estar realmente, aqui, isso é nós aqui no sul, né? A gente tem um frio muito frio. Mas aí o que acontece? Os pais se agasalham, né? E óbvio, isso para proteger também. Mas aí não deixa a criança ter contato nenhum, né? Não estou dizendo nesse frio agora, porque esse frio agora a gente está diferente, a gente está em casa. Mas assim, todos os... então hoje está muito frio, ele vai ficar em casa, não vai ter... Então, e aí, como vai ter o sentido, né? Eu sentir o frio, sentir calor... Faz parte, né? Sim, exatamente. Exato. Essa questão com os pais sempre vem também quando a gente fala de natureza, tanto da sujeira, né? Da sujeira que, gente, a gente precisa parar de falar sujeira, porque natureza não suja. Não é sujeira. A gente não pode falar que é sujeira. Sujeira é outra coisa, né? Tá tudo bem aí? Não, tá. Eu tava falando, tem coisas que às vezes eles guardam, tipo da natureza, e tem tempo, né, de validade. Tipo assim, não tem nada para deixar muito tempo as sementes, porque aí mofam e tal. Eu tava lendo aí. Sim. Olha, eu tenho bastante sem mofar, mas não de fruta, assim, de frutos que eu peguei num parque, por exemplo. Eu saí para fazer colheita, fiz 2 dias de colheita, 3 horas de cada dia. Fiquei morta depois, né? Mas sacolinha de supermercado na mão, parque, e fui.
Só que é isso, por isso que eu demorei 3 horas. Quando mais você começa a achar, mais você começa a ficar curioso, a gente vai se conectando. Então, você acha a semente no chão, você quer saber o fruto, você quer saber a árvore, você quer saber a folha. Daí eu chego em casa, procuro no Google para saber o nome, marco mais ou menos no mapa ali na minha cabeça, naquele parque, naquele lugar, tem aquela semente que no mês de maio cai, vai estar aquela semente. Então, né, a gente vai mapeando também e conhecendo essas transformações também, né, da natureza. Experiências, né? Que nem eu estava falando agora ali. Se mofar é uma experiência, realmente. Vamos conversar, dialogar, trazer para eles isso, né? Isso é interessante também. Sim. Ótimo. Sim, com certeza. As minhas, inclusive, eu peguei no momento que estava até um pouco úmido, fiquei preocupada, mas eu deixei bastante tempo secando, tem que ter um solzinho, né? Também é. Deixei bastante tempo no sol e se guarda, o saco precisa estar cheio de furinho, né? Não dá para guardar num pote fechado, daí sim, pode ser isso também. Ela tem que meio que respirar, precisa de se respirar. E tem algumas também que tem bichinho dentro e às vezes o bichinho demora para sair, às vezes o bichinho sai. Eu já trouxe um monte para casa, depois quando eu fui ver, foi terrível. Eu tinha estourado todos os bichinhos para fora no escritório. Eu não vi os bichinhos, eu não sei para onde eles foram, mas estava tudo estourado assim para fora da semente. Ai, Jesus. Agora eu já sei que essa semente faz isso, e daí quando eu vejo na rua eu não pego, e daí um dia eu fiz um teste, puxei uma verde, e falei, deixa eu ver se ela vai amadurecer em casa. E daí ela amadureceu em casa direitinho. Mas eu tive que pegar ela verde antes, porque no pé não dava, gente. Foi uma loucura. Quando eu vi, fiquei desesperada. E sempre sai um bichinho. Tem umas que ficam saindo bichinho para sempre, mas paciência. Gente, é aqueles micros, né? É natureza, né? Não tem como a gente... Eu acho que é bem isso aí também, né, Marcela? Eu acho que as pessoas estão também se acostumando a trabalhar mais, né? Ser mais natural possível. Porque eu acho que a gente vem de uma, né, veio de escolas e educadas e se criou em outros tipos, né? Poucos viveram muito a natureza quando pequenos, muitos já vieram assim, em escolas que não tinham pátio, que nem tu falou, sabe? Não tinha esse pátio de explorar. Assim. Alguns vieram, mas outros não. Então aí não tem muito costume assim de, agora eu vou mexer em minhoca, fazer um terrário. Agora vou pegar, que nem agora muita gente está fazendo a questão da batata doce, né? Da experiência da batata doce, de ver. Então, assim, tem gente que nunca pensou em fazer isso, e agora todo mundo está fazendo, e realmente não é porque isso é natural. Trazer as crianças desse outro olhar, né? Acho que é incrível. Gente, coisa mais linda é você plantar uma cenoura, mesmo que a gente tire, às vezes ela tá bem pequenininha, né? Mas você vê isso, é incrível, né? Que a gente compra a cenoura pronta, né? Assim, já ali retirada da natureza. Então, plantar também junto com as crianças também é bastante interessante. Eu tenho pensado cada vez mais nisso, né? Da importância da gente plantar. Ai, não sei. Eu também não sei. A gente vai ter que procurar aí uma oficina rápida aí de jardinagem, de horta, para a gente entender minimamente um pouquinho, né? E porque a gente tem gente que em casa já tem mais costume. Eu tenho médio, as minhas de vez em quando morrem, minhas plantas, enfim, a gente tem, né, uns cuidados especiais. E uma coisa que você falou que eu lembrei que eu não falei, que tem a relação com memória de infância, com brincar livre também. O brincar livre, vamos pensar quando a gente, pelo menos eu, era criança, o brincar livre era o brincar na rua. Eu não tenho nenhuma lembrança de brincar na escola. Olha que coisa. Para mim, brincar, a memória do brincar é o brincar na rua, é o brincar no meu quintal, com os meus brinquedos. Por quê? Porque minha mãe estava trabalhando, minha mãe era costureira, estava lá costurando e eu estava no quintal lá, brincando sozinha, ou com alguma amiga, ou eu estava na rua com meu irmão, com aquele monte de criança que ficava na rua, ou eu estava com meus primos, todo mundo brincando na rua. Isso era brincar livre, né? E eu acho que eu devo ter tido outro brincar na escola, mas para mim eu não considerei brincar. Assim como eu falo nas formações de arte,
eu quase não tenho lembrança nenhuma, praticamente, quase não tenho lembrança nenhuma, praticamente, de propostas de arte na escola também, porque eu não gostava de pintar os desenhos. Então eu não lembro, olha aqui como é que é, né? A lembrança que eu tinha era dos desenhos que eu fazia em casa. Então, tem essas relações, memória com a natureza. Para a gente entender e valorizar mais, a gente vai pensar numa memória com a natureza. Ai, não tenho. Vamos resgatar, é isso. Vamos ir mais em parque, vamos fazer essas colheitas, vamos se permitir, como você falou da postura do adulto, gente, não dá pra gente chegar lá linda, fiz a unha, tô com sapato novo no trabalho, tô com roupa nova. Não, a gente vai tirar o sapato, a gente vai pisar na areia, a gente vai pisar na água, no barro. Se necessário, a gente vai. Não é que você vai lá ser uma criança junto, mas se necessário, você vai, né? Você vai se molhar, leva uma outra roupa, se você sabe que é um dia. As crianças ficam mais apaixonadas por você ainda quando você participa desse jeito, porque eles admiram porque você brinca também. Né? Eles ficam assim, ah, você? E às vezes a gente fica achando ruim que uma criança não quer tirar o tênis, mas a gente também não tira. Que uma criança não quer pôr a mão na argila, mas a gente também não põe. Então a gente tem que estar sempre se vigiando, né? A gente tem que estar sempre pensando nessas relações na escola também, que não é também. Se a gente é modelo, se a gente é exemplo para as crianças, a gente tem que mostrar amor pelo que a gente faz. As crianças sentem, né? Essa observação e essa escuta, as crianças sabem, elas percebem, elas se sentem importantes, né? Elas sabem, nossa, aquele adulto se preocupa comigo, né? Porque tá me olhando, porque eles sabem, né? É uma coisa que a gente fala, é um olhar, é um sorriso, né? Eles sabem que a gente está inteiro, a gente não precisa, uma coisa que eu não falei, a gente também precisa silenciar, gente, parar de falar. Não brincar livre. É observação e escuta mesmo, é diminuir a fala, porque desconcentra as crianças, porque eles vão ouvir, né, eles vão, né, querer ver o que é que você está falando. Enfim. Então, a gente tem que, de novo, se auto-observar, exatamente, alguém falou Montessori, se auto-observar, é necessário? Muitas vezes, até hoje, como você falou, eu erro também nas formações, você fala, gente, coisa bem antiga que não era para eu fazer, de vez em quando eu faço. Não tem, gente, somos seres humanos, né? Aprender, né? Então, a gente teve uma outra educação, a gente recebeu, né, uma outra educação, isso fica marcado na gente. Então a gente se auto-observar para na hora que vai falar, muitas vezes eu já, né, volta, melhor não, espera um pouco, né? Ou tá em parceria com outro professor e troca de olhos ali o olhar com o professor né, com outro adulto para, tipo, lembra, né? Lembra que você falou que, né, daí um fica ajudando o outro. Então, outro fator importante também, a gente falar o necessário, porque o olhar, né? A gente fala demais. O olhar, né? O olhar diz tudo também, né? A questão do olhar. Sim. Né? Nós temos 5 minutos, então, se quiser, assim, agora fazer os teus finales, grande finale, e também convidar o pessoal onde eles te acham também, isso é importante, né? Quem está assistindo aqui a live. Uma live que ela não baixou de 100 pessoas o tempo todo, são muitas pessoas aqui assistindo. E a gente quer agradecer, assim, eu quero te agradecer aqui pela convocar. Eu acho que o que tem trazido, assim, essas conversas e esses convites com pessoas, assim, que falam sobre isso, é para isso, sabe? Para a gente pensar, assim, na sua prática, sabe? A gente pensar, assim, o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Eu acho que quem ganha mais, como eu sempre digo, é a criança, são as nossas crianças, é o nosso grupo, independente se está numa escola pública, numa escola privada, e quem vai ganhar são as crianças, né?
E a gente pode se ajudar. E eu acho que o que eu estou fazendo aqui de mediar isso, né, de ser a anfitriã aqui, né, nessa conversa, é trazer pessoas assim. Eu acho que falam essa linguagem, sabe? Assim, olha, vamos olhar mais o brincar, né? Olha o brincar que a gente faz hoje em dia, olha o material que nem tu trouxe agora, sabe? Às vezes a gente coloca um tema, mas esse tema ele vai caminhando por muitas coisas, né? Passou pelos espaços, tu falou sobre materiais, tu falou sobre educador, sobre a postura. Então, é tanta coisa que a gente fala, é tanta coisa interessante, boa. Então, compartilhem essas ideias, compartilhem, né? Tudo. E eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceito. Ah, obrigada a você. Eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito de falar, principalmente porque eu também me transformei exatamente ao longo dos anos, com várias experiências, sempre em busca aí de entender o que é essa observação, essa escuta, a gente vê cada vez mais as crianças. As crianças saem ganhando e a gente sai ganhando também, Dana, porque nosso fazer fica mais leve, nosso fazer fica muito mais leve. Quando a gente oferece continuidade, quando a gente oferece sentido, né? Me veio essa palavra antes para a gente fechar, então. Que o que a gente ofereça para as crianças faça sentido também. Não é só oferecer espaço e material, né? Que eu acho que aí é o papel também da observação, da escuta e de conhecer as crianças, conhecer a faixa etária, assim, né? Conhecer o desenvolvimento infantil para saber por que a criança está fazendo aquilo, por que ela, né? Enfim, como ela é nessa idade. Porque às vezes a gente pede mais do que ela pode dar, né? Então é importante. Então, que é da gente oferecer o que faz sentido, que cada vez mais a gente vai estar também feliz, contente e mais leve com esse dia a dia que a gente sabe que é pesado e que é difícil e que tem uma carga emocional também, né, pra gente. Eu quero agradecer muito também, estou conseguindo ver, eu quero agradecer a todo mundo também que acompanhou. Acho que vai ficar gravado, né, Dana, no seu perfil, no IGTV. Tá, quem quiser, algumas pessoas perguntaram. Bom, quem quiser me procurar, vou falar de novo então, me acha aqui nesse perfil no Instagram, no @cultura infantil. E no site, que é www.blogculturainfantil.com.br, daí vocês acham lá também as outras redes, e acho que o mais rico que talvez vocês vão gostar é acessar o blog para ver um pouco desses registros e um pouquinho mais das experiências com as diferentes idades também. Tá? Estou muito agradecida, muito gostoso participar. Foi um presente, Dana, muito obrigada. Com certeza, para mim também. Muito obrigada, gente. Então, assim, quem quiser, então, a gente está aqui toda terça e sexta, às 18 horas, com um convidado assim, maravilhoso, que nem a Marcela, que aceitou, assim, de primeira, de cara, esse convite. Quero deixar o convite para vocês. Estamos iniciando um mês de setembro decisivo para muitas cidades, né? Muitos lugares com previsão de retornos. Então, assim, a gente vai, no que a gente puder, a gente consegue conversar com vocês sobre isso. Eu pretendo, mesmo eu retornando, porque eu também, como prof, provavelmente vou retornar, então eu quero continuar com as lives em algum outro momento, de alguma outra forma, talvez num outro horário, mas as conversas vão continuar e a gente vai continuar conversando e falando também sobre esse retorno, como a gente está conseguindo fazer e fazendo essas trocas, tá? Agradeço a todos vocês. O mês de setembro está aí, com muitas novidades, com muitos convidados. Então, a gente vai ter Débora Amaral sexta-feira, falando sobre argila, que é um material tão rico. Ela estava por aqui assistindo, que eu vi. E já vou adiantar, assim, porque eu não consigo segurar. A gente vai ter vários convidados, como a Maria Alice Proença vai estar falando com a gente em setembro. Um grande presente também, ela é uma querida. Né? A Vilma também do Calori Atelier vai estar aí com a gente. Então, continue com a gente vai estar aí conversando com vocês. Obrigada, Marcela. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Tá bom. Beijo. Vamos salvar a live aqui.